do papel do conselheiro de assistência social. E me preocupa porque eu tenho acompanhado, na linha do tempo, essa participação nos conselhos municipais. Não somente no Conselho de Assistência Social, como nos demais conselhos vinculados à Secretaria de Assistência Social. Eu fui conselheiro de assistência social em 1995. Eu fiz parte da composição do primeiro Conselho de Assistência Social da cidade de Suzano. De lá para cá, eu fui conselheiro dos direitos da criança e adolescente, eu fui conselheiro de segurança alimentar, de habitação, enfim, de uma dezena de conselhos municipais. E as pessoas começam a não exercer o controle social. Os conselhos municipais, eles passam a ter uma relação muito protocolar. Então, eles se reúnem, né, porque obrigatoriamente, uma vez por mês, precisam se reunir, para receber, muitas vezes, demandas que necessitam da aprovação do conselho para seguir adiante. Ou seja, o registro de uma entidade social, a aprovação do plano municipal de assistência social, documentações da DRADES, né, da Diretoria de Desenvolvimento Social, que representa a Secretaria de Estado de Assistência Social nas regiões. Mas é esse o papel do Conselho? Como é que o Conselho vai decidir por uma política pública de assistência social sem ter acesso ao conhecimento? E os conselheiros, eles têm direito de passar por formação, né? Então, se você é conselheiro de assistência social ou de um outro conselheiro vinculado à Secretaria de Assistência Social, porque no mínimo 5 conselhos e entre 5 e 10 conselhos estarão vinculados a essa secretaria, você precisa buscar esse direito. Se você ainda não sabe, ainda não conhece a LOAS e o SUAS, você precisa buscar esse conhecimento na sua Secretaria de Assistência Social. Muitos técnicos, eles estão chegando também na Secretaria de Assistência Social. Eles vão concorrer a um concurso público e sai da faculdade e vai para dentro de uma prefeitura, né? E por que eu estou falando isso? Mas, Márcio, você está falando do técnico, mas o assistente social, ele já estudou isso na faculdade. Aí tem uma questão que a gente também precisa desmistificar. Primeiro, a assistência social não é mais só um lugar do assistente social. Historicamente sempre foi, né? Quando falava de assistência social, a primeira personagem que você vinculava era o assistente social. Mas com o advento do SUAS, outros profissionais também começam a vir para a assistência social, como o psicólogo, o sociólogo, o pedagogo, o advogado, também são profissionais do SUAS. E mesmo dentro do serviço social, não tem a profundidade sobre o SUAS. Eu tive a oportunidade 2 vezes fazer uma palestra numa faculdade de serviço social. A Faculdade de Serviço Social no campus da Barra Funda, né? E eu fiz em 2006, né? O SUAS estava começando, eu era gestor ali na Secretaria de Assistência Social na cidade de Suzano, e depois voltei em 2009 para falar com os alunos que estavam cursando serviço social. Em 2006, somente a coordenadora do curso de serviço social que tinha a compreensão macro do que é o SUAS. Lembrando que o SUAS, efetivamente, ele foi implementado a partir de 2005. E eu fui a convite de uma assistente social, Adriana Arcebispo, que me convidou, porque ela cursou serviço social ali na faculdade, era conhecida da professora e me levou para que eu falasse com os alunos. Quando eu voltei em 2009, eles já conheciam. O SUAS já estava na grade, porque em 2006 ainda não estava na grade curricular o SUAS. Eu estou falando do curso de serviço social, tá? Em 2009 já estava, mas muito do que a gente dialoga, é claro que de lá para cá deve ter passado por mudanças, deve ter tido avanços, certamente, mas naquele período, quase 5 anos depois da implementação do SUAS, havia muita dúvida sobre isso, sobre esse aspecto mais técnico pós-LOAS, né? Porque
o serviço social ele sempre esteve estruturado na lei orgânica de assistência social. E o SUAS foi a grande novidade. Bom, mas enfim, é importante sairmos dessa live com a seguinte reflexão. A assistência social, ela é uma política pública e ela também possui diretrizes técnicas. Então, existe um padrão no atendimento ao usuário. Então, existem procedimentos dentro da política de assistência social, que no tempo da LOAS, eles não estavam tão amarrados como no período do SUAS. Então, para você que quer se aprofundar um pouco mais sobre o que é importante conhecer no aspecto técnico da assistência social, é muito importante você ler os materiais de orientação, os cadernos de orientação técnica do SUAS. De pronto, para economizar leitura, você precisa ter como prioridade um caderno chamado Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Esse caderno ele vai trazer para você o que todos ele vai dividir dentro das proteções, tá? Proteção básica, proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade. Ele vai dividir já nesse documento, você já vai entender o que está no âmbito da proteção básica e que está no âmbito da proteção especial, e ali ele vai relacionar cada um dos serviços da assistência social, que por isso a tipificação, tá? Ele vai relacionar e vai dizer quem são os usuários, quais as formas de acesso àquele serviço, quais são os impactos esperados, quais são as entregas, as seguranças que devem ser afiançadas pelo SUAS, os objetivos, os princípios. Então, é muito importante essa leitura, porque ali você vai encontrar o serviço, você vai saber sobre o PAIF, sobre o PAEF, sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ok? Então, faça essa leitura que é muito importante. E aí eu quero dizer para você, que é técnico do SUAS, se tudo isso está claro para você, ótimo, fico satisfeito em saber. Mas, quero dizer, meu caro técnico, minha cara técnica, não é suficiente que você saiba. Seja um agente multiplicador desse conhecimento, porque ele também favorece o seu trabalho. Quanto mais pessoas compreender a dimensão técnica dentro do Sistema Único de Assistência Social, você vai ter mais êxito e vai ter mais parceiros. Será que a rede socioassistencial, né, que é todos os projetos que tem atuação no território do CRAS, em que você atua, será que eles têm clareza disso? Será que a entidade social, que tem um público referenciado no seu equipamento, ela conhece com profundidade os SUAS? Você já convidou um dirigente, um coordenador, um gestor de uma organização social para explicar sobre os fundamentos do SUAS? Você já fez essa conversa? Você já se reuniu com o usuário nos encontros do PAEF para explicar didaticamente, não tecnicamente, mas de forma didática, pedagógica, com alcance para o usuário, o que é a fundamentação técnica do SUAS? Se você fez, ótimo. Se você não fez, faça essa experiência. Traga crescimento para as pessoas. Porque à medida que você leva essa consciência, você vai fazer com que mais pessoas compreendam. Isso é cidadania. Isso é acesso a conhecimento. E se você, como em muitos lugares, é muito assediado para fazer atendimento assistencialista, forçado por encaminhamentos de vereadores, de igrejas ou da própria prefeitura, em que momento você explicou o funcionamento desse trabalho? Por que eu falo isso? Eu fiz essa experiência. Quando eu fui gestor, nas 3 vezes, um dos primeiros movimentos que eu fiz foi explicar o funcionamento do SUAS. Na cidade de Suzano, no primeiro ano de governo,
no primeiro semestre, eu acredito que nos primeiros 60 dias, nós convidamos o prefeito para ir na secretaria, para explicar para ele, por meio de slides, tudo isso que eu estou falando para vocês. Algumas coisas nem existiam naquela época ainda. No final da conversa, ele falou: nossa, é isso? Gente, as pessoas não sabem. Nós precisamos abrir a boca, falar para as pessoas o que é assistência social. Senão eles jamais vão sair dentro desse cercadinho de pensamento do que é assistência social de forma equivocada. Percebe? Da mesma forma, os vereadores. A gente tem que parar de ter medo de conversar com o vereador. Na cidade de Suzano, eu fiz essa experiência. Quando eu fui gestor em Ubatuba, a cidade onde eu moro, eu fiz essa experiência. De quê? De fazer uma agenda individualizada com cada um dos vereadores. Tá? É uma dica que eu estou dizendo. É muito assertivo isso. Faça que está muito certo. Senta com o vereador, se antecipe a ele. Não espera o vereador chegar lá, empurrando a sua porta. Porque o vereador ele é pressionado pela comunidade. Né? O eleitor entende que, como ele votou naquele vereador, o vereador tem que resolver o problema dele. Né? Então, ele também é pressionado. Então, se antecipe a esse movimento que os vereadores vão fazendo e explique a ele. Ô, vereador, tudo bem? Quero uma agenda com o senhor para a gente conversar sobre assistência social. Sabe o que eu faço nessas agendas? Me apresento. Eu não vou lá para dar aula para o vereador. Né? A abordagem é fundamental nessa hora. Você não vai ensinar ele. Você vai chegar no vereador, vai saudá-lo e vai apresentar para ele quais os serviços que a sua secretaria está oferecendo. E como é que a população pode acessar. Qual a justificativa? Você vai dizer para esse vereador o seguinte: vereador, eu sei que o senhor é muito cobrado pela população. Eu sei que a população mais vulnerável do município acaba procurando a Câmara Municipal como forma de agilizar o seu atendimento. Então, esse é o procedimento. Esse é o plantão. Esse é o melhor dia para esse atendimento. Nós temos essa e essa oferta. Muitas vezes as pessoas vão buscar uma cesta básica, mas a gente tem essa oferta também. Na cidade de Ubatuba, por exemplo, tem um cartão social que substitui gradativamente a cesta básica, né, por um cartão magnético. E aí é uma sugestão que eu quero deixar para você, gestor, você, gestora do seu município, que ainda não tem um cartão social. É muito importante. Eu elaborei a lei que cria o cartão social, a proposta de lei que foi aprovada na Câmara, saiu num período em que eu era secretário de assistência social, né? Porque quando você faz um cartão magnético também, você diminui essa pressão em cima da sua equipe, porque boa parte das pessoas vão atrás de cesta básica. E o cartão magnético, você já disciplina o usuário que vai ter acesso. Você vai criar uma dotação, ao invés de ter a cesta básica, você vai ter um cartão magnético. Mas isso é uma outra conversa que, oportunamente, a gente pode fazer. O que eu quero dizer é que você precisa conversar com o vereador. Porque quando você se antecipa, e todas as experiências que eu tive, deu muito certo. Eles começaram a entrar dentro desse padrão. Se precisar conversar com alguém, indica com quem ele conversa. Eu, normalmente, e aí não é bom que o secretário seja o centro, mas o coordenador do equipamento, por exemplo, o coordenador do CRAS, no limite, ele pode fazer esse filtro. Não para resolver o problema sem o técnico. O procedimento continua sendo técnico, mas, de repente, para acolher as pessoas e começar a explicar para as pessoas. Tá? Então, proteja, você profissional da assistência social, proteja a política de assistência social. E uma forma de proteção é o conhecimento, a informação. Tem uma comunicação adequada de alcance para o usuário, de alcance para as entidades sociais que também demandam os equipamentos. Porque as famílias que são atendidas numa entidade social também têm a sua demanda. Maria Cristina está chegando. Boa noite, Maria Cristina. Seja bem-vinda, querida. Então, a comunidade, as igrejas, as entidades sociais também vão gerar uma demanda. E muitas vezes eles não sabem como é que funciona. E existe uma resistência
muitas vezes, de um profissional de procurar um padre ou um pastor. Essas pessoas, gente, elas fazem parte da comunidade. Muitas vezes são uma referência muito mais forte do que um técnico de uma entidade social. Às vezes, um instrutor de capoeira, um líder lá da escolinha de futebol, dialoga com mais força na comunidade. Então, essas pessoas também precisam ser acolhidas e também você trazer como parceiro para que as pessoas compreendam o aspecto técnico da assistência social. Nós não vamos vencer o assistencialismo se não for com a informação de qual é o papel da política de assistência social. E você tem esse papel. Você que é profissional da Secretaria de Assistência Social, você também tem o papel de levar essa informação. Se a dúvida está no gestor da sua secretaria, também seja proativo. Você já convidou o seu secretário, a secretária, para conversar sobre isso? Converse com ele. Né? Prepare o material. Veja, de novo, acerte na abordagem. Você não vai dar aula para o secretário, porque senão você afasta ele. Você vai fazer o quê? Você pode chamar ele para um balanço. Olha, a gente gostaria de fazer um balanço das atividades da assistência social. Quando você for fazer esse balanço, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu atendimento e traduzir ele tecnicamente. Então, você vai pegar o atendimento da forma mais conhecida que ele se dá, como as pessoas enxergam esse atendimento, e você vai transformar a forma de atendimento no padrão técnico exigido pelos SUAS. Então, nessa oportunidade, você vai fazendo com que a pessoa vai percebendo. Porque não é tão simples assim a política de assistência social. Muita coisa é nova. Até isso que é mais básico, né? O papel do CRAS e o papel do CREAS, até isso é difícil. Que dirá quando você for falar, então, da vigilância socioassistencial, quando você for falar da política de educação permanente do SUAS, quando você for falar da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, quando você for falar do financiamento da política de assistência social. As coisas não são simples, elas não fazem parte da rotina das pessoas. Então, cabe a nós, que temos um compromisso com a política de assistência social, levar esse conhecimento de forma mais assertiva.